Olá Papi Blue, olá Mami Blue. Você conversa comigo sobre a classificação dos bens quanto à titularidade e quanto à comerciabilidade. E com isso nós concluímos a classificação dos bens de acordo com o Código Civil. Olha pra cá. Quanto à titularidade significa quem é o dono do bem, quem é o proprietário do bem. Um bem pode ser público ou particular. Gente, cuidado, não é público e privado, é público e particular. Nós chamamos de bem particular aqueles bens que pertencem às pessoas físicas, às pessoas naturais e às pessoas jurídicas de direito privado, aquela lista lá do 44. Então, se ela pertence a uma pessoa jurídica de direito privado, pertence a uma pessoa física, é chamado de bem particular. E nós chamamos de bem público aquele bem que pertence a uma pessoa jurídica de direito público e, atenção, aqueles imóveis que não estão registrados em nome de ninguém. Então, aqueles bens ali são chamados de terras devolutas, porque um dia pertenceram a Portugal, foram entregues a donatários que devolveram esses imóveis por isso, e depois, quando nós nos tornamos independentes, então aqueles imóveis ali veio de Portugal, veio lá de Lisboa e passaram a ser brasileiros, ou seja, um dia foram devolvidos, por isso chamados de terras devolutas. São aqueles imóveis que não estão registrados em cartório nenhum. São bens públicos. Olha pra cá. Um bem público pode ser de 3 espécies. Bem público é chamado de uso comum, de uso especial ou dominical. Engraçado essa palavra, dominical, também chamado dominial. Um bem é chamado de uso comum quando qualquer do povo pode usar, até o limite da congestão, ou seja, até o limite da lotação. Enquanto couber gente ali, pode usar. É o caso da praça, é o caso do passeio, que é a calçada, é o caso das ruas. E o bem de uso comum ele se divide em retribuído e não retribuído. O bem retribuído é aquele que você usa, mas você paga para usar, paga uma taxa para usar. Por exemplo, tem praia que tem banheiro e você paga lá para usar o banheiro, para fazer xixi lá. Então isso é chamado de bem retribuído. Pedágio, por exemplo, a estrada pedagiada é um bem de uso comum retribuído. E o não retribuído é aquele gratuito. É aquele onde você não paga nada para usar. Então isso é chamado de bem de uso comum. O bem de uso especial é um bem público, mas só a administração pública usa. Então é bem de uso da administração pública. O povo até pode usar, mas desde que a administração pública permita o queira. Alguns tu não quer nem usar. Tu quer usar um centro prisional? Tu quer usar um pronto-socorro público? Não, isso só entra ali que a administração pública permite. Imagine que você está ali perto do tribunal e fala: ai, eu tô com sede, eu vou beber uma Coca-Cola. Tô com muita sede, eu vou beber uma Coca-Cola ali no gabinete do desembargador. Não vai não. Não vai não, por quê? Porque embora tenha sido você que pagou por aquele prédio do tribunal ali com o ICMS que você ajudou a pagar, aquilo dali é de uso privativo do Poder Judiciário, ou seja, isso é chamado de bem de uso especial. É o de uso da administração pública. E nós temos o bem dominical ou dominial. Olha a dica. Enquanto que o bem de uso comum e uso especial, está em uso, bem dominical é bem que não tem uso. Ainda não tem uso, já está velho demais, está obsoleto ou por incompetência administrativa não está sendo usado. É tudo aquilo que pertence ao poder público e não está sendo usado, você vai chamar de dominical ou dominial. A lei fala, é tudo aquilo que se agrega ao poder público por direito pessoal ou direito real. Direito real é propriedade, etc e tal, e direito real é posse. Então tudo aquilo que está ali e não está com uso comum ou uso especial, não está afetado a uso, é chamado de bem dominical. Gente, bem dominical é disponível, bem público, ele pode vender, ele pode doar. Já bem de uso comum e especial não pode ser doado, não pode ser vendido. E todos os bens públicos, sejam lá quais dos 3 estamos nos referindo, eles são inusucapíveis. Inusucapíveis. Não importa se alguém tem a posse mansa e pacífica no decurso de gerações que seja, não importa, não vai usucapir. Embora é bem verdade que aqui e ali, a gente nunca sabe o que vem de cabeça de juiz, aqui e ali vem uma decisão permitindo o uso capião de bem público, mas pela letra fria da lei, se a pergunta da prova for direta, a resposta é direta. São inusucapíveis, ok? Então isso é o que nós chamamos de bem público. Bem particular não se classifica, é bem particular, ponto, acabou. Então isso é o que nós chamamos de bem quanto à titularidade. Você já conversou comigo sobre o que é bem considerado em si mesmo. Já aprendeu comigo o que é um bens reciprocamente considerados e já aprendeu o que é bem quanto à titularidade. Vamos à última classificação, último critério. Olhe para cá. Quanto à comerciabilidade, lembro que não tem nenhum artigo no código específico, ele está espalhado pelo código e por outras leis.
Quanto à comerciabilidade, significa um bem poder ser aferível em moeda, em dinheiro, e às vezes, mesmo quando ele pode ter uma avaliação, às vezes a lei não deixa que ele seja transacionado. Isso é chamado de bem fora do comércio. O que é um bem fora do comércio? É aquele bem ou que não tem valor econômico, como órgãos humanos, ou que mesmo tendo não pode ser comercializado. Por exemplo, olha, bem de uso comum e uso especial estão fora do comércio porque não podem ser comercializados. Um bem doado com cláusula de inalienabilidade não pode ser comercializado. Um bem que seja herdado por testamento com cláusula de inalienabilidade e comunicabilidade também não pode ser transacionado. Tudo isso é chamado de bem fora do comércio. Agora, todo bem que tenha apreciação econômica, tenha valor em dinheiro e possa ser transacionado, os dois nós chamamos de bem comercializável, que é a regra no direito brasileiro, eu diria até que é no direito mundial. Então o bem é comercializável quando ele pode ter valor em dinheiro e pode ser transacionado. E o bem é fora do comércio, ou quando não pode ter valor em dinheiro, ou ainda quando tem a lei veda que ele seja transacionável. Seja comercializável, seja trocado, seja vendido, enfim. Tudo isso é chamado de bem fora do comércio. Bem, então nós conversamos aqui sobre a classificação dos bens. Na próxima aula, já entramos no terceiro livro da parte geral, no livro 3, chamado Fatos Jurídicos. É o mais complicado da parte geral. Até lá, é isso.